Boa noite. Pois bem, nós vamos gravar este vídeo para falar de um assunto onde muitas pessoas hoje em dia têm perguntado, né? Como compreender as Sagradas Escrituras? Como interpretar a Bíblia? Qual a maneira correta de se ler a Bíblia? Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você entenda que, primeiramente, antes de você ler a Bíblia corretamente, antes de você compreender corretamente a palavra de Deus, você deve perder o medo de entendê-la errado. Porque muita gente tem esse medo de entender a palavra de Deus errado, outros ainda têm o medo, né, de ficarem loucos, ou porque pensam que, e até mesmo já ouviram umas pessoas falando que a letra mata. Mas só que as pessoas que falam que a letra mata, elas não entendem que Jesus disse que a letra mata, ele estava se referindo à lei. Jesus estava se referindo à lei e não ao conhecimento da palavra. Porque se Jesus estivesse falando que o conhecimento da palavra de Deus mata, estaria sendo algo contraditório. Porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo que o obreiro deve conhecer a palavra de Deus. Não seria algo contraditório? Sim ou não? Então, quando Jesus disse isso, ele estava falando referente à lei. Porque a lei, ela que, se você for ver na palavra, ela é que nos faz ter o conhecimento do pecado. De que é o pecado? O que traz o pecado? O pecado traz a morte. Por isso Jesus disse isso, referente ao conhecimento da lei. Então, nós devemos ter o conhecimento da palavra de Deus. E como é que eu posso ter esse conhecimento da palavra de Deus? É estudando as Sagradas Escrituras. É estudando o que está escrito na Bíblia. E para que nós tenhamos um bom aproveitamento, a primeira coisa que você deve fazer quando você for estudar a palavra de Deus é a sua oração. A sua oração pedindo para que Deus naquele momento ele venha falar com você, ele venha orientar você, que Deus venha abrir o seu entendimento das Sagradas Escrituras. E uma coisa que eu gostaria que você fizesse é que você começasse a sua leitura pelo Novo Testamento, porque no Novo Testamento é que tem aquilo que é mais importante para nós hoje, que é a graça de Deus. Porque o Antigo Testamento, ele é importante. O Antigo Testamento, ele é importante. Ele conta a história de Israel, ele fala a respeito do que os heróis da fé fizeram no passado. Mas no Novo Testamento é que contém as instruções para o cristão, que contém as instruções para a igreja. Então, por isso que nós aconselhamos a você a estudar primeiramente o Novo Testamento. E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento ele conta a história do Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito da história da igreja, lá no livro de Atos ele fala a respeito da história da igreja, e ele também ele fala a doutrina da igreja, nas cartas paulinas, né? Nas cartas do apóstolo Paulo, de Romanos até Judas. E também ele faz a maior promessa de Deus, que é o milênio, né? Que é o retorno do nosso Senhor Jesus, quando nós poderemos morar com Ele na novo céu e na nova terra. Portanto, vamos começar. A Bíblia é dividida em Novo e Antigo Testamento. E como é que eu faço para ler? Pois bem, como você pode ver, a palavra de Deus ela é dividida, né, entre capítulos. Aqui, como você pode ver, está o nome do livro, né? No caso aqui é Mateus. E aqui nós temos o subtítulo, né? E depois você vai ver que vem um subtítulo e vem outro subtítulo. Então, uma maneira legal de você ler a Bíblia é entre os subtítulos, de subtítulo a subtítulo, porque geralmente eles se referem a um assunto. É claro que existem algumas situações na Bíblia que fogem a essa regra, que você tem um subtítulo, mas o assunto
Continua depois desse subtítulo. Aí você continua a leitura e você marca no caderno. Por exemplo, eu tenho aqui um caderno onde eu marco meus estudos bíblicos. Olha só, o que eu li, o que eu estudei. Então, eu marco neste caderno tudo que eu li da Bíblia, né? Então, você marca até o versículo que você leu. Para interpretar as Sagradas Escrituras não tem segredo. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia não é um bicho de 7 cabeças difícil de interpretar, não. Existem versículos na Bíblia que ela auto se explica. O que as pessoas têm que perder é perder esse medo. A Bíblia é um livro difícil de se entender, a palavra de Deus é um livro difícil de se compreender. Não é. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro difícil. É fácil. É só você interpretar texto. Tá vendo? E ler dentro do contexto. Se você ler versículos isolados, por exemplo, eu só vou ler um versículo hoje, ler dois versículos hoje, você nunca vai entender a palavra de Deus, porque você está lendo um versículo isolado. Você está lendo um versículo, você está lendo 2 versículos, você não está lendo o contexto. Você tem que ler o contexto. Do título até o outro título. Ou, entendeu? Ou ler apenas o assunto que está ali. E como é que você faz isso? Você lê uma vez, você lê 2 vezes, você lê pausadamente, você não respeitando a pontuação, respeitando a vírgula. Você está entendendo? Por exemplo, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Foi o que a gente falou até hoje pro pessoal aqui no núcleo de oração que a gente fez. Deixa eu ver aqui. Pra vocês entenderem direitinho, ó. Deixa eu ver, versículo. Ó, lá ele fala assim, em Marcos, capítulo 8, deixa eu ver, versículo. Olha só aqui, ó. Olha só, nós temos aqui o capítulo, né, da palavra de Deus. E assim, e chegando a si a multidão, então você vê que aqui tem uma vírgula. Ele está falando assim, chegou a si a multidão. Então quem que chegou até Jesus? Foi a multidão, com os seus discípulos, ou seja, junto com Jesus estavam seus discípulos. E disse-lhes, ó, se alguém quiser vir após mim, então Jesus aqui ele está dando uma condição para que aquela pessoa chegasse e fosse após ele. O que é seguir após Jesus? É andar nos caminhos dele, é seguir Jesus, é ser como ele é ser um imitador de Cristo. Como os apóstolos falam nas doutrinas, nas cartas mais à frente. Olha só. Negue-se a si mesmo. Ele já dá aqui uma condição. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo nada mais, nada menos é do que você deixar os seus pecados. Você deixar a vida errada. Ó, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui você vê que ele deu aqui uma condição. Olha só. Portanto, qualquer que salvar a sua vida, vírgula, ó, perdê-la-á. O que é salvar a sua própria vida? É você querer viver a sua vida do jeito que você tem vivido. Você querer viver, continuar vivendo no pecado, continuar vivendo a mentira, continuar vivendo a vida errada, vivendo embriagado. É isso. Olha só. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho,
esse se salvará. Perder a vida aqui significa o quê? Tirar de si o pecado. Você não viver mais conforme os rudimentos deste mundo, conforme a vontade deste mundo. Tá vendo como é fácil? Você vê que você vai lendo e a própria palavra de Deus ela vai falando com você. A própria Bíblia vai mostrando para você qual é a vontade de Deus. Então, o que você entende aqui? Que Jesus ele está fazendo o convite para que nós venhamos deixar a nossa vida de pecados. Nós venhamos deixar a nossa vida errada. E ele diz assim, ó: pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ele faz uma pergunta aqui. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque o povo naquela época, eles pensavam que a bênção de Deus era só nesse mundo aqui. Então eles pensavam que a bênção de Deus estava atrelada a bens materiais, a posses, a riquezas. Então, ele está falando aqui, o que adianta você ter o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você viver indo nas baladas, indo nas festas, bebendo demais, enchendo a cara, mentindo, roubando, ter posses nesse mundo e no final você perder a sua alma, meu cara? Então Jesus leva a pessoa a se questionar. Porque Deus ele não quer robô não, meu cara. Deus ele quer pessoas inteligentes, que pensam, que raciocinam. Então ele está levando aqui um questionamento para que as pessoas venham se perguntar. E olha só. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ele faz outra pergunta. O que daria o homem? O que você pode dar para resgatar a tua alma? Meu caro, nada. Quando você morrer já era. Se você morrer no pecado, meu filho, tá perdido. Então ele fala assim: o que dará o homem pelo resgate da tua alma? O homem seria capaz de dar tudo, né? Mas Deus ele não quer nada disso. Ele quer o quê? A sua sinceridade. Ele quer que você se entregue a Ele. Olha só. Porquanto qualquer que essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os anjos. E aqui você vê que nesse aqui, ó, ainda tem aqui, ó, dizilhas, aqui já mudou o capítulo, ó, tá vendo? 9, ele tá falando assim, ó, dizilha-lhes também que em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Tá vendo? Então você vê que aqui, ó, já foi outro subtítulo, mas o assunto continuou quando mudou de capítulos. Então veja que tudo que você tem que ver é o que? Ler na palavra é o contexto. O assunto que está sendo dito. Lê pausadamente. Se você tem dificuldade de interpretação de texto, lê, faz aquela técnica que muitos professores já ensinaram de você ler mais de uma vez aquele mesmo texto. Pausadamente, tranquilamente. Procure, quando você for ler a Bíblia, um lugar que não tenha muito barulho, um lugar que você possa desfrutar ali do que está sendo falado, tá bom? Esse é o vídeo que eu gravei para você, né? Espero que através desse vídeo você possa estar dando prosseguimento, né, nos teus conhecimentos bíblicos. E lembre-se, você tem que ter conhecimentos bíblicos. Nós não podemos depender de pastores, de bispos, de ninguém. Nós temos que depender de quem? De Jesus Cristo. Porque quem morreu por nós na cruz foi Jesus, né? Foi Jesus. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Ninguém conhece a Deus se não for pelas Sagradas Escrituras, se não for pelo conhecimento das Escrituras.
entendeu? Por isso, não tenha medo de ler a palavra de Deus. Procure conhecê-la, procure entendê-la. Aquilo que você não souber, pode me procurar, tá bom? Mande a sua dúvida. Talvez a gente não responda na hora, mas a gente vai responder depois. Mas tenha em mente, eu preciso conhecer a palavra do meu Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado.